Deus nosso Pai, estamos aqui na Tua presença e pedimos que nos dê da Tua graça, do Teu Espírito Santo, a Tua unção, Senhor, para falarmos as Tuas palavras. Sejas com cada um de nós, abra os nossos corações e nos ensine, Senhor Deus, a Tua vontade santa. Perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus, o nosso Senhor, porque oramos agradecidos. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e nós vamos ler os versículos a partir do 32 de Atos 4 até 5:11. Atos 4, 32, capítulo 5 depois. Atos 4, 32, diz assim a palavra de Deus. E era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Os irmãos podem sentar. Para aqueles que dizem que o Deus do Antigo Testamento era mais severo do que o Deus do Novo Testamento, 2 coisas. Primeiro, não conhece o Deus do Antigo nem do Novo Testamento. A Bíblia não fala de 2 deuses. Mas vamos meditar sobre este trecho aqui da Palavra de Deus. O livro de Atos é um livro bem interessante. Você já leu o livro de Atos dos Apóstolos? Quem leu Atos aqui? Levante a mão. Pouca gente leu Atos. Atos é um dos livros mais importantes da Bíblia porque conta o início da história da igreja. Como a igreja era, como se formou e o que ela pensava. E como Deus agia no meio daquela igreja. Na semana passada, nós falamos que depois da prisão de Pedro e João, por causa do testemunho deles a respeito da ressurreição de Jesus, após terem curado aquele coxo na porta do templo, e também deram um grande testemunho diante do Sinédrio, e fizeram uma das mais contundentes afirmações, dizendo que fora de Jesus não existe salvação. 4:12 de Atos diz que em nenhum outro nome pode se pensar em salvação, senão no nome de Jesus. E quando eles são soltos, eles voltam à igreja, e juntos com a igreja, eles oram a Deus, pedindo a graça de poderem continuar pregando a palavra de Deus, enquanto Deus estendia as mãos para fazer maravilhas através dos apóstolos. E essa oração foi tão interessante que a Bíblia diz que o lugar em que eles estavam reunidos tremeu.
Nesse trecho aqui, Lucas vai nos falar outra vez, já no capítulo 2, ele tinha dito alguma coisa sobre como era a igreja de Jerusalém, e aqui ele vai dar mais algumas informações. Quando no capítulo 2, Lucas deu aquelas informações sobre a igreja de Jerusalém, sobre a unidade daquela igreja, a igreja então contava com 3.000 membros. Agora a igreja tem mais de 5.000 membros. E é interessante que ela continua do mesmo jeito. As pessoas que entram em determinada igreja, elas assumem aquela igreja, ou então saem da igreja. Não há como você chegar numa determinada igreja sem assumir aquela igreja. Os crentes de Jerusalém, as pessoas que se convertiam, eles entravam na igreja e assumiam a igreja. Porque na verdade a igreja é você. A igreja somos nós. A igreja não é o prédio, a igreja não é esse local. A igreja é cada uma das pessoas reunidas em nome do Senhor, na qual o Espírito Santo reina. Então, a igreja é aquela que trabalha em unidade. E Lucas vai nos dar algumas informações aqui sobre como era a vida daquela igreja. Mas antes de dizer o que nós vamos dizer, porque ele disse que era um coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, e entre eles não havia necessitado algum. Antes disso, eu quero dizer o seguinte: essa unidade na igreja não se deu porque as pessoas ficaram iguais. Não existe nenhuma pessoa igual a outra. E dentro da igreja, ou no casamento, ou em qualquer sociedade, existe um erro muito grande nas pessoas em quererem transformar as pessoas no que você é. As pessoas não serão o que você é. Às vezes eu brinco com certas pessoas, certos cônjuges que reclamam do seu par, dizendo, a pessoa deveria ser assim, deveria ser assado. Então você está procurando outra pessoa? A pessoa que você tem não é assim. Ou você ama aquela pessoa que você tem, ou então não é a pessoa que você queria. Não há como você... As pessoas pensam que quando casa muda uma pessoa. Não muda. Você tem uma personalidade, você tem temperamentos, você tem caráteres que só você tem e ninguém mais tem. O objetivo da mensagem do Evangelho não é transformar uma pessoa em outra, é transformar uma pessoa perdida em filha de Deus. É transformar uma pessoa não salva em uma pessoa salva. Mas não é para transformar a sua personalidade. Eu imagino pessoas com um temperamento X. Essa teoria dos temperamentos já está meio superada, eu já conheço outras também, já estive dando uma lida sobre o assunto. Mas pensando como antigamente a gente pensava, naqueles 4 temperamentos básicos, sanguíneo, fleumático, melancólico e colérico. Fico imaginando alguém querendo transformar uma pessoa melancólica numa pessoa sanguínea. O sanguíneo é uma pessoa extremamente extrovertida, alegre, feliz da vida, que não xinga num momento, no outro elogia, que está disposto a fazer tudo que você convidar a fazer e não faz nada no final também. Se fizer uma campanha, vamos ajudar o pastor Eliú, o sanguíneo fala, vamos ajudar. Não ajuda. Vamos fazer tal coisa. Ele aparece lá falando, nossa, aquele irmão vai me ajudar. Não vai, ele é sanguíneo. A não ser que o Espírito Santo toque nele, como tocou em Pedro. Pedro era sanguíneo. Mas depois da atuação do Espírito Santo na vida dele, ele se tornou um sanguíneo cheio do Espírito Santo. Uma pessoa melancólica, ela é uma pessoa extremamente inteligente. Elas são os filósofos, os pensadores que existem na Terra, mas ela é muito retraída. E você fazer um melancólico se transformar em outro temperamento, você não vai conseguir. Se a sua esposa ou seu esposo for melancólico, você vai ter que conviver. Não vai transformar. Dentro da igreja, todos nós somos diferentes. Uma pessoa colérica, o colérico é louco. Desculpem-me os coléricos, eu também sou. Colérico não é aquele cara que vive com raiva o dia inteiro, não, tá? Isso é outra coisa. Isso é iracundo. O colérico é um sujeito que tem uma adrenalina tão grande, ele não aceita que ele está doente, que ele não pode, que não dá, que não tem jeito. Ele é um sujeito, não é brincadeira. Viu? Às vezes eu fico pensando como é que eu consigo dirigir a igreja, dou aula na escola dominical, no culto da manhã eu prego, ou tento pregar à noite, dou aula para os catecúmenos, trabalho no meu serviço, dirijo a escola teológica. Como é que eu faço um negócio desse? Eu não sei. Eu só sei que quando chega no final da semana, está feito. Como eu fiz, sei lá. E não me entendem brecar, porque a pior coisa do mundo, tem gente que fala, pastor, você precisa tirar umas férias, ficar sossegado. Eu não consigo, irmão. Não é brincadeira, não.
eu vou ficar deprimido se eu fizer isso. Então minhas férias devem ter uns 3 dias no máximo. Depois já começo a ficar agitado. Então é difícil você me transformar. Se minha mulher falar, olha, eu gostaria que você fosse tranquilo, melancólico, assim como o André. Não vai ter jeito. Se os apóstolos, os crentes da igreja primitiva falassem para Paulo, o apóstolo, Paulo, você está trabalhando demais. Dá um tempo, irmão. Mas não tem jeito. Ele ficava preso, trabalhava na cadeia, ele ficava mandando carta, ele não parava. Traz o livro, traz o pergaminho, eu estou preso, eu preciso ler, preciso escrever, preciso fazer alguma coisa. Ele ficou preso em Roma, aí ele escreveu para os filipenses dizendo, olha, todo mundo aqui na casa do César já ouviu do Evangelho. Ele falou, eu estou preso, mas a palavra não está. Então ninguém para. A igreja é composta de pessoas diferentes, de temperamentos diferentes, de índole diferente. E nós não estamos aqui para transformar você em outra pessoa. Nós estamos pregando o Evangelho que transforma pessoas em perdidas em achadas por Jesus Cristo. Isso sim. Mas o seu temperamento ele só tem que ser moldado pelo Espírito Santo para você trabalhar corretamente. Aqui na igreja primitiva, diz o texto que nós lemos que era um coração e a alma da multidão dos que criam. Isso significa unidade de propósito. Eu tenho meu temperamento, você tem o seu, eu tenho minha personalidade, vocês têm as suas. Mas quando nós nos unimos pelo coração, cada pessoa com seu temperamento, com a sua característica, pode desenvolver grandes trabalhos para Deus. Na igreja primitiva, eles fizeram isso. Pessoas completamente diferentes trabalharam unidas em propósito. E o propósito nosso é pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, é fazer com que os perdidos sejam alcançados pela graça de Deus. Esse é o nosso propósito. E para isso, não importa se eu sou colérico, melancólico, fleumático ou nada. Importa que eu seja salvo em Jesus Cristo. E eu tenho o propósito de fazer isso. Se você tem o mesmo propósito, nós vamos nos unir como a igreja de Jerusalém fez e nós vamos anunciar com ousadia a palavra de Deus. Amém? O mundo será salvo através do nosso ministério, se houver entre nós unidade de propósito, como houve na igreja de Jerusalém. Se o nosso coração for unido, se a nossa vontade estiver dobrada pela vontade de Deus, se eu e você formos servos fiéis, Deus realizará obras extraordinárias no mundo através de mim e de você. Mas tem que haver unidade de propósito, senão nada acontece. Diz aqui que era o coração e a alma da multidão dos que criam. Pessoas diferentes trabalhando em conjunto. Eu amo esse irmão que está aqui, Alexandre. Mas nós temos um temperamento completamente diferente. Mas isso não impede de nós dois sermos unidos no mesmo propósito. Impede, Alexandre? Eu amo muita gente nessa igreja com um temperamento completamente diferente do meu, com um modo de ser diferente do meu, com um jeito diferente do meu, mas nada impede que nós nos amemos e tenhamos o mesmo propósito santo de fazer a obra de Deus progredir nesta terra. Diz aqui o texto que era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Quer dizer, aqueles irmãos entenderam uma coisa muito básica da fé cristã: ninguém é dono do que tem, é apenas mordomo do Senhor, administrando os bens dele para suprir as necessidades dos irmãos. Nunca se apegue, meu irmão, ao que você tem. A ideia do egoísmo, tão apegada ao ser humano, na igreja primitiva, ela deu lugar ao altruísmo, que era viver em função do outro. Você sabe que uma das palavras que caracteriza a fé cristã é alteridade. Alteridade. Vocês já ouviram essa palavra? Alguém conhece essa palavra? Sabe o que significa? Alteridade. Alter, do latim, quer dizer o outro. Alteridade é viver em função do outro. E uma coisa que caracteriza a fé cristã é você viver em função do outro. Deus não chamou você para viver para você. Deus chamou você para viver para os outros. E alguém fica pensando, mas e a minha vida? Como é que eu vou fazer com a minha vida particular? O crente não tem vida particular. O crente tem vida coletiva. Você foi chamado para servir. Amém? Vocês estão dormindo? Vamos pensar em acordar? Ou não interessa a mensagem?
nos chamou para servir, não para vivermos egoisticamente. A igreja em Jerusalém entendeu esse princípio básico da fé cristã, e o fato é que diz o texto que não havia entre eles necessitado algum. Por quê? Porque eles vendiam suas coisas, depositavam aos pés dos apóstolos, e era dividida aquela renda toda em favor de todos. Nesta igreja tem alguém necessitado? Tem? Sim ou não? Hã? Sim. Tem ou não tem? Hã? Por que existem necessitados nessa igreja e na igreja de Jerusalém não tinha? Nós somos 200 e poucas pessoas ao todo, nossos membros. E temos necessitados. Mas também temos pessoas que não têm necessidade alguma. E por que nós temos necessitados? Sabe por quê? Porque nós ainda não estamos cuidando uns dos outros. No dia que Deus tocar profundamente no nosso corpo, no dia que nós quisermos obedecer a Deus, nessa igreja não haverá nenhum necessitado. Quando eu e você dissermos e vivemos que o que nós temos não é nosso, mas é para o bem comum, nenhum irmão aqui nessa igreja padecerá necessidade. Mas você está disposto a ajudar os outros? Às vezes nós somos muito dispostos a exigir que os outros nos ajudem. Mas chega na hora de ajudar os outros, meu dinheirinho não. Compartilhar, que é isso? Quem me deu? Vai trabalhar. E tem uns que vai falar, vai trabalhar agora não. Não é verdade? Quero dizer para você que isso não é uma atitude cristã. Eu e você, como cristãos, não temos o direito de ver um irmão necessitado e não ajudar. O que você tem, Deus deu para você administrar. Você é simples e puramente o mordomo dos bens de Deus. Tudo que você tiver na sua conta, tudo que você tiver no seu patrimônio, não é seu, é de Deus. E sabe para que Deus deu isso a você? Para você ajudar os outros. E se você não ajuda, o mesmo Deus que dá, toma. Deus não quer crentes egoístas. Deus quer crentes altruístas. Deus quer pessoas que se importem com o destino do mundo e com o destino dos irmãos. No livro de Deuteronômio, Deus exorta o povo de Israel a repartir. E Deus diz ali, para que entre vós não haja pobre nenhum. Na igreja de Jerusalém não havia nenhum pobre. Porque a igreja ajudava. Diz, não havia necessitado algum. E numa comunidade tão pequena quanto a nossa, há necessitados que a gente conhece perfeitamente. Há necessidades que a gente conhece. Mas não há nenhuma vontade, às vezes, de ajudarmos. A gente fica retendo, fica até evitando certas pessoas. Vai que pede emprestado. Daí eu dou uma evitada e não passo por perto. Porque eu vou me sentir culpado. Mas eu quero que você se sinta culpado nesta noite. Ou culpada. Se você tem bens e você vê o seu irmão necessitado e não se importa com ele, sinta-se culpado por isso. Muito culpado. Deus não quer o seu irmão necessitado. E o dinheiro de Deus está no teu bolso. Aquilo que Deus deu para você ajudar os outros está exatamente no seu bolso. Está na sua conta bancária. E você vê o seu irmão passando necessidade. Nenhuma cesta básica. Nada. Por quê? Os discípulos em Jerusalém, os crentes de Jerusalém, eles criaram o costume de vender. Eles não eram obrigados a fazer nada disso que fizeram. Não havia uma obrigatoriedade. Os apóstolos nunca falaram sobre isso. O texto diz que a igreja fez. Fez porque quis. Eles entenderam que deveriam cuidar uns dos outros. E passaram a cuidar uns dos outros. E não sobrou nenhum necessitado. E eles tinham um costume, eles criaram o costume
de venderem tudo que vendiam, quando eles queriam doar alguma coisa, casas, fala aqui, qualquer tipo de propriedade, eles traziam aquele dinheiro e depositavam aquele dinheiro num caixa comum administrado pelos apóstolos. E os apóstolos então dividiam aquele dinheiro com os necessitados. Aí não havia necessitado algum. Não é uma bênção? Irmãos, será que seria utopia nós imaginarmos a nossa igreja sem nenhum necessitado? Não seria uma forma de Deus agir através da nossa vida? Às vezes você fica perguntando, eu não sei o que Deus quer de mim. Deus pega e te põe uma pessoa necessitada na frente. E você fala, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu vou mandar uma profecia para você. Agora você profeta. Se Deus te puser um necessitado na frente, e você tiver algum dinheiro, tiver condições, divida com a mão. A vontade de Deus para a sua vida é que você socorra aquele irmão. Amém? Deus nos mandou o pastor Eliudo lá na África. E ele tem uma necessidade. Ele precisa comprar um carro. E Deus trouxe ele aqui para esse púlpito, para esta igreja, para dizer, irmãos, o meu carro velho lá está se acabando já. É um carro que leva 5 pessoas normalmente, mas ele leva na verdade 22. E a gente não tem mais condições de consertar esse carro. Possivelmente é um carro já sem conserto mesmo. E um missionário americano, olha que bênção, está indo de volta para os Estados Unidos, está deixando uma picape quase nova e dá por 15 mil reais. Uma picape que custa mais de 80 mil reais. Está dando por 15. Não é uma bênção? E nós podemos ajudar? Podemos. Vamos ajudar? Amém? Mas não só o pastor Eliudo. Eu quero me referir mais aos nossos irmãos que nos cercam. As pessoas que estão conosco. Nós não podemos ajudá-las também? A nossa igreja tem uma boa assistência social. E uma boa assistente social também. E nós, de vez em quando, como comunidade, nós suprimos algumas necessidades. Mas isso fica também muito impessoal. Eu peço que os irmãos continuem trazendo arroz, feijão, essas coisas, para a gente distribuir para os irmãos, sim. Mas uma coisa que eu queria que você experimentasse era a bênção de você pessoalmente contribuir com alguém necessitado, como a igreja de Jerusalém fez. Você, eu vou botar no meu carro uma cesta básica que eu vou levar para tal irmão esse mês, ou para outro irmão, ou várias cestas se você puder, não tem importância. Eu queria que você experimentasse como isso é gostoso, como é glorioso, como é bom. Já imaginou se fosse você na situação de receber? Mas você tem a condição de doar. Vamos acabar com as necessidades da nossa igreja, irmãos. Vamos nos envolver, vamos orar por eles, vamos contribuir com eles, vamos cuidar deles. Nós somos chamados por Deus para nos importarmos, não para sermos egoístas, para sermos igreja. Igreja é corpo. E cada um deve se importar com o outro. Quando eu estava preparando esta mensagem, eu fiquei pensando, por que será que a igreja de Jerusalém fazia isso? Aí eu fiquei lendo o texto e eu entendi por quê. Sabe por quê? Porque a igreja de Jerusalém fez aquilo? Porque a mensagem que eles recebiam era uma mensagem correta, era uma mensagem de Deus. Era uma mensagem extremamente cristocêntrica. Lucas refere-se à causa daquela igreja ser espiritualmente tão firme e atuante pelo seguinte: a pregação dos apóstolos era centrada na pessoa de Cristo, do Cristo ressuscitado. Nenhum outro nome era exaltado, só o nome de Jesus Cristo era exaltado, o nome de Jesus e a sua obra redentora. E eu fiquei pensando, será que de fato era essa a mesma causa daqueles irmãos serem tão espirituais? E eu li outras passagens também e cheguei à conclusão que era isso mesmo. Porque a igreja seguia a palavra de Deus e tinha Deus como a principal pessoa, o nome único a ser exaltado, é que eles então passaram a se importar com as coisas que Deus se importava. Deus se importa com pessoas. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós passamos a nos importar com as coisas que Ele se importa. Lá no livro de Oséias, capítulo 6, veja comigo aí. A Bíblia é um texto bem conhecido de todos nós,
Mas é bem interessante. Capítulo 6 de Oséias, olha só. O que é que o conhecimento de Deus produz? E a igreja de Jerusalém conhecia Deus porque a pregação dos apóstolos era baseada só na pessoa de Jesus Cristo. 6,3 de Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, como o dia que amanhece, será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Quando nós conhecemos a Deus, é como o amanhecer de um dia bonito. E mais, é como aquela chuva que vem para o agricultor, que faz com que o seu produto cresça. Ao contrário, se você voltar suas páginas aí, 4,6 de Oséias, a falta de conhecimento de Deus, olha o que gera. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eu fico pensando, por que às vezes tanta coisa ruim acontece na terra? A Bíblia diz que é falta de conhecimento de Deus. Lá no livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 6, a última parte do versículo, diz que havendo o temor de Deus na terra, os homens desviam-se do mal. E quando nós conhecemos a Deus, é como um dia lindo que nasce, é como uma chuva boa que cai na nossa plantação. Quando nós deixamos de conhecer a Deus, ele diz aqui, olha, há destruição, por falta de conhecimento de Deus. Os crentes de Jerusalém, eles tinham uma pregação dada pelos apóstolos que era baseada unicamente em Jesus Cristo. Diz que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor. A mensagem dos apóstolos era estritamente cristocêntrica, ao contrário de hoje, que se tornou uma mensagem antropocêntrica. O que é uma mensagem antropocêntrica? É uma mensagem baseada no homem, na felicidade do homem, no que o homem pode ser e fazer. Tem um pregador americano, até me referi hoje a ele na classe, chama Joel Osteen. Aquele homem é um herege. Se alguém é fã de Joel Osteen, saiba que você está sendo fã de um herege. Ele tem uma igreja enorme nos Estados Unidos. Ele fala muito bem, mas é um herege. É um herege. O que ele ensina não serve. O pastor John MacArthur, refutando uma das livros ou mensagens do Joel Osteen, ele disse o seguinte: a mensagem do Joel Osteen, ela é baseada, ela vem do inferno, capitaneada por Satanás. E é. Se você é fã do Joel Osteen, para de ouvir esse cara. Vá ouvir o que presta. Ele nega Jesus Cristo como Salvador. Ele nega Jesus Cristo como Senhor. Ele diz que o seu Deus é você. Ele diz que tudo que você pode fazer é só olhar para dentro de você que tem. E outra, você pode encostar Deus no canto da parede e exigir dele que ele cumpra o que ele diz que está escrito na Bíblia para te abençoar. E a bênção que ele dá é só material. Perguntaram para ele se Jesus Cristo era um caminho, numa entrevista que ele deu. Ele falou assim: imagina, quem vai julgar isso é Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, o único caminho. Pedro disse aqui em 4,12: não existe um outro nome pelo qual devamos ser salvos. Esse homem nega a Jesus Cristo, a obra da redenção, apesar da fama que ele criou, mas é um herege. A mensagem dos apóstolos aqui em Jerusalém, ou lá em Jerusalém, era que não existe salvação fora de Jesus Cristo. Jesus ressuscitado era extremamente exaltado. O homem não. Nós homens não precisamos ser exaltados. Nós só somos úteis quando nós somos servos de Deus, quando somos canais da sua graça. Mas nenhum elogio, nada deve ser dado a nós. Porque nós não fizemos nada por ninguém. Como disse Paulo apóstolo, eu não morri por ninguém. Eu não ressuscitei por ninguém. Na verdade, eu fui salvo, como todos nós que somos salvos, fomos salvos, pela graça de Deus. Então, quando é que uma pessoa deve ser elogiada? Quando é que uma pessoa deve ser lembrada? Quando ela é simplesmente o canal pelo qual a graça de Deus flui. Mas nós não fizemos nada. Deus fez tudo.
Deus fez tudo, Deus faz tudo. Eu só devo ser grato a Deus por Ele ter me chamado das trevas para a sua maravilhosa luz e nada mais. Nem o homem era exaltado em Jerusalém pelos apóstolos, só Jesus Cristo. E quando a multidão olha para Pedro e João, depois que eles curaram em nome do Senhor, aquele coxo, ele pergunta: por que vocês estão olhando para nós como se por nossa virtude nós tivéssemos feito alguma coisa? Quem fez tudo isso foi Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram. Então a mensagem dos apóstolos era extremamente cristocêntrica. Por isso que aquela igreja era tão espiritualmente avançada, apesar de nova. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor. E o resultado da pregação, diz o texto, é que em todos eles havia abundante graça. Quando a mensagem de Deus é pregada corretamente, o resultado é a graça de Deus derramada de todas as formas. É pela graça de Deus que somos salvos. Mas eu quero dizer para você, e peço que você abra sua Bíblia na Epístola de Tito, um texto também muito conhecido nosso, no capítulo 2, a partir do 11. É pela graça de Deus que somos salvos, mas a graça de Deus produz também outras virtudes no nosso cotidiano. Veja só comigo, 2, a partir do 11, diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo o quê? Salvação a todos os homens. Mas a graça de Deus não para aqui. A graça de Deus foi manifestada em Jesus Cristo, trazendo salvação a todos os homens. Mas a graça nos ensina. Veja só, a graça tem uma função ensinadora, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então a graça de Deus nos salva, mas a graça de Deus também nos ensina a renunciar à impiedade e viver de uma forma sóbria, justa, aguardando a bem-aventurada esperança que é o aparecimento de Jesus Cristo para levar os seus. Então a graça de Deus nos faz todas essas coisas. É interessante, irmãos, que na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, veja só que coisa bonita também acontece, porque a graça de Deus é a fonte também de toda a generosidade cristã. Veja só em 2 Coríntios 8, também outro texto muito conhecido da igreja, o que diz a santa palavra de Deus. Eu vou ler do 1 ao 5 no 8. Paulo dizendo aqui aos Coríntios, ele está se referindo à igreja da Macedônia. Olha só. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade, que segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que já se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. A graça de Deus levou uma igreja extremamente pobre a contribuir com os pobres da Judéia. Paulo fazia sempre uma coleta, quando ele voltava na Judéia, para ajudar os pobres da Judéia, como os apóstolos de Jerusalém o tinham recomendado. E quando Paulo chegou na Macedônia, naquela região da Macedônia, era uma região muito pobre, as igrejas eram muito pobres. Mas aquela gente pobre disse que roubou. Parece que Paulo está dizendo para eles: não precisam vocês contribuírem com nada, vocês precisam de contribuição. Mas a Bíblia nos mostra aqui, nos dá a entender isso, que eles pediram com rogos ao apóstolo a graça de poder contribuir. Ô irmão, isso é uma grande bênção. Amém? Isso é uma grande bênção. Crentes que querem fazer as coisas, crente que quer contribuir, mesmo que não tenha. Eu quero dizer para você que a medida da sua prosperidade é a graça de Deus.
Você não precisa ter recursos grandes para ser um contribuinte, para ser uma pessoa que contribui de todas as formas com a obra de Deus. Basta que você tenha graça de Deus para fazer isso. E Deus vai te dar recursos e vai te abençoar no que você fizer. E o fato é que essa gente pobre da Macedônia contribuiu com uma oferta que Paulo estava levando para os pobres da Judéia. Eles se solidarizaram. Mas isso é pela graça de Deus. Se a graça de Deus é abundante nos nossos corações, nós nos importamos e fazemos as coisas. Amém? É pela graça de Deus, irmãos, que a gente dá o nosso testemunho para os incrédulos. Eu fui salvo pela graça. Aí você encontra um incrédulo, você dá o seu testemunho para ele. Você diz, olha, você também pode ser alcançado pela graça de Deus. É pela graça de Deus que você recebe os recursos que você tem. Mas também é pela graça de Deus que você vê o seu irmão necessitado e abre a sua mão e ajuda o irmão. A igreja da Macedônia recebeu essa graça de Deus. Então, a minha exortação nessa noite para os irmãos, para todos os irmãos aqui presentes, é essa. Não importa se você é necessitado ou não, você pode ajudar os outros. Porque a medida da sua prosperidade é a graça de Deus. E a Bíblia diz que Deus supre as nossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza. Amém? Essa igreja de Jerusalém era uma igreja próspera por causa da graça de Deus. Em todos eles havia abundante graça. E depois Lucas vai se referir aqui a um dos irmãos bem queridos da igreja, sobre o qual eu ia falar nele numa outra oportunidade, sobre Barnabé. Ou José Barnabé. O nome dele era José, era um levita, natural de Chipre. Essa palavra Barnabé significa filho da consolação. E os apóstolos, os discípulos de Jerusalém, apelidaram Barnabé de filho da consolação. Esse é o significado da palavra Barnabé. O nome dele era José. E vai dizer que ele vendeu uma propriedade e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E Lucas vai narrar essa história aqui para, em seguida, mostrar um fato muito louco naquela igreja. Irmãos, no meio do povo de Deus, acontecem coisas esquisitas também. Sabe por quê? Porque numa grande casa, a Bíblia diz que há vasos para honra e para desonra. Jesus nos advertiu que ele planta o trigo e Satanás planta o joio. Mas no meio do trigo do Senhor. E no meio do trigo do Senhor, de repente se levanta um negócio que você fala, meu Deus, o que é isso? Essa pessoa é crente? O que está acontecendo? Na igreja de Jerusalém, uma igreja exuberante, espiritualmente exuberante, uma igreja bela, linda, uma igreja onde todos viviam sob o temor de Deus, onde todos davam bom testemunho dessa igreja, vai acontecer um fato esquisito. Um casal da igreja, é por isso que Lucas narra o fato de Barnabé ter vendido uma propriedade e ter trazido integralmente o preço. Como eu já disse, a igreja não era obrigada a trazer nenhuma oferta, eles traziam voluntariamente. Mas esse casal aqui, Ananias e Safira, eles se consertaram, quer dizer, eles combinaram em casa em fazer uma besteira. Eles combinaram para pecar. Já viram isso? Combinar para pecar. A família combina para não fazer a vontade de Deus. Eu conheço um caso assim, que não foi tão grave quanto esse, mas foi um caso assim. Uma pessoa assumiu um propósito de não vir na escola dominical. Isso é propósito que crente faz? No caso de Ananias e Safira, eles formaram um desígnio, um propósito, eles combinaram. Eles venderam uma propriedade, pegaram metade do preço, trouxeram aos pés dos apóstolos, retiveram o resto e disseram para os apóstolos que o preço era aquele. E não era. Eles não eram obrigados a trazer nada, nem vender a propriedade deles. Eles não eram obrigados a nada. Mas como todo mundo parece que estava fazendo isso, eles quiseram ficar de boa. Mostrar uma espiritualidade. Mas na verdade eram dois pecadores contumazes. A Bíblia diz que o pecador não permanece na congregação do justo. E eles combinaram cometer um pecado. Lá em Efésios capítulo 5, versículos 11 e 12, a Bíblia diz para a gente não compactuar ou não comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas condená-las. Condená-las.
mas não se importa que pratiquem. O crente já não é mais contra certas coisas. Ele é legal, né? Ele é crente, mas é legal. Ele é crente, mas não perturba ninguém. Como dizem os seus colegas de trabalho, ele é crente, mas é igual a nós. Não é crente. Se é igual a eles, não é crente. Amém? Ananias e Safira combinaram em fazer uma coisa errada. Eu leio esse texto e eu tenho a impressão que esse casal, eles gostavam da igreja, mas eles não criam na atuação do Espírito Santo, porque eles combinaram em mentir ao Espírito Santo. Me fala uma coisa, é possível mentir ao Espírito Santo de Deus? Deus que conhece profundamente o nosso coração, Deus sabe o que tem no meu coração aqui agora. Eu estou aqui pregando, mas Deus conhece o meu coração. Você está aí sentado, mas Deus conhece o teu coração. A Bíblia diz que não há criatura alguma oculta diante de Deus, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então Deus conhece profundamente o nosso coração. Esse casal combinou de mentir ao Espírito Santo de Deus. Então Pedro fez uma pergunta para eles, e Pedro pergunta para eles, por que Satanás, olha só, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Se você guardasse, não ficava para você? E se você vendesse, não estava em teu poder? Porque você formou esse desígnio em teu coração, você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. E quando Ananias ouve isso, cai morto. Muita gente fala que o Deus do Antigo Testamento, eu falei isso no início, é mais severo do que o Deus do Novo Testamento. Não é. Para Deus o pecado é pecado. Amém? Pode até ser que ele não mate uma pessoa agora, mas com certeza ele tomará providências. Deus nos chamou a santificação, não para viver no pecado. E Ananias e Safira combinaram a mentir ao Espírito Santo de Deus. E Ananias morreu. Lá na primeira epístola de Pedro 5, 8 e 9, diz, vigiai, o que diz aí? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Amém? Satanás tentou Ananias, e Ananias fez o que ele queria. Isso aqui é um pecado contra o Espírito Santo. Jesus disse lá em Mateus 12, 31 e 32, que todo pecado e blasfêmia que os homens disserem contra o Filho, contra o Pai, seriam perdoados. Mas nenhuma blasfêmia contra o Espírito Santo seria perdoada. Por isso que Ananias caiu duro aqui e morreu, porque ele tentou mentir contra o Espírito Santo de Deus. E Pedro mostra aqui a origem desse tipo de pecado, ou de qualquer pecado, Satanás. Por que Satanás encheu o teu coração? Então, na base de todo pecado, tem a atuação de Satanás. Você fala que Satanás é culpado de tudo? Diz que foi Satanás. Mas não fui eu quem fiz? Mas quem te tentou? O problema não é se Satanás é culpado, ele já é condenado. Né? Mas Pedro disse, foi Satanás que fez isso. Então, queridos, a gente tem que ter muito cuidado quando somos induzidos a praticar uma coisa que a palavra de Deus condena. É Satanás. E você pode estar fazendo exatamente o que ele quer. Então, para com isso enquanto é tempo. Houve um disciplinamento aqui na igreja primitiva, e diz que quando isso aconteceu, tanto Ananias quanto sua esposa Safira morreram por causa do mesmo pecado. E diz que na igreja que estava em Jerusalém houve um grande temor. Eu estava lembrando aqui de Números capítulo 16, quando Moisés, quando Datã, Corá e Abirão queriam um sumo sacerdócio e se levantaram contra Moisés e levantaram toda a congregação de Israel contra Moisés. Então Moisés disse para aquela gente, olha, se vocês morrerem de uma morte comum, Deus não me enviou a realizar tudo que eu realizei diante de vocês. Mas se a terra abrir a boca e essa gente inteira cair e morrer, então vocês vão ver que Deus fez isso.
Então Moisés disse para todo mundo se afastar das tendas deles, e a terra, a Bíblia diz, abriu a boca e os engoliu vivo. E sabe o que aconteceu com a congregação de Israel, depois dessa disciplina do Senhor no deserto? Números 16, 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. A congregação de Israel não aceitou a disciplina. Eles se puseram contra Moisés e Arão. Quando você abre sua Bíblia lá no Salmo 95, veja o que Deus diz a respeito desse povo de Israel, nessa fase da vida deles. No Salmo 95, versículos 10 e 11, diz assim: Deus dizendo: 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Ao contrário do povo no deserto, a igreja de Jerusalém teve um grande temor quando Deus impôs aquela disciplina àquele casal. O povo de Israel, ao contrário, ficaram extremamente revoltados. Qual a diferença? É que na igreja de Jerusalém, o Espírito de Deus habitava. A igreja de Jerusalém era uma igreja temente a Deus. O povo que estava no deserto não temia Deus. Tanto não temia que não entraram na terra prometida. Dos que saíram do Egito, somente 2 entraram em Canaã: Josué e Caleb. O resto morreu no deserto. Certo? Queridos irmãos, para concluir, quero dizer o seguinte: esse trecho que nós lemos nos ensina que, apesar das nossas diferenças pessoais, podemos ser grandemente usados por Deus para a realização dos seus planos. Primeiro, quando estamos bem firmes e fundados na sua palavra. Em segundo lugar, quando temos um coração transformado pelo Espírito Santo, de maneira que, apesar das nossas diferenças, nós podemos trabalhar em conjunto para a glória de Deus. O texto também nos adverte que a igreja tem o dever de ajudar os irmãos necessitados. E esse trecho também nos adverte que, quando houver necessidade, a igreja tem o dever de disciplinar pessoas que não condizem, cuja vida não condizem com os princípios da palavra de Deus. A igreja é pura, santa e imaculada. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos de uma vez por todas salvos pela graça de Deus, mas somos diariamente santificados pela presença do Espírito. Diz aquele texto lá em Tito 2, a partir do 11, que Deus separou para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então é necessário, irmãos, que quando nós detectemos alguma coisa que não condiz com os ditames da palavra de Deus dentro da igreja, a disciplina deve ser exercida. Amém, irmão? Deus deve ser exemplo. A grande lição que o texto nos deixa é que aqueles irmãos da primeira igreja uniram seus corações pela graça de Deus e se tornaram unânimes na realização dos propósitos divinos, apesar, repito, de todas as diferenças que havia naquela comunidade, como nessa e como em todas as comunidades. E a minha oração a Deus é que, apesar dessa diversidade, haja sempre unidade na nossa igreja, que nós possamos seguir esse exemplo da igreja de Jerusalém, fazendo o que eles fizeram, porque essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Foi a vontade de Deus para a igreja de Jerusalém e é a vontade de Deus para a sua igreja aqui em Valparaíso. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus faça com que a sua palavra entre profundamente nos nossos corações e nos modifique para a sua glória. Deus seja louvado para todos sempre. Amém.